porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Veja bem que o descanso está em Jesus. O fardo do pecado que nos condena, que nos oprime, ele é levado por Jesus na cruz, em nosso lugar. Então, através de Jesus, somente através de Jesus, pela graça de Deus, é que nós somos conduzidos então ao descanso, é que nós somos perdoados pelos nossos pecados. Então, Jesus pode nos conduzir ao descanso, não Moisés. Moisés representa a lei e a lei nos condena. Mas Deus revela a nós a salvação, o perdão, o descanso em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então Josué entra na terra prometida, mas ele nunca conseguiu dominar, conquistar toda a terra prometida. Porque muitas vezes fez acordo com os habitantes, com os inimigos, né? Tem muita gente também que nunca conseguiu aí ter um conhecimento de Deus, se aproximar mais de Deus, de receber as promessas de Deus sobre a sua vida, porque vive fazendo acordos com os inimigos, vive fazendo acordo com o mundo, vive aprisionado ainda em coisas do passado. Assim também Josué não conseguiu, e Josué teve o início então de um governo teocrático, ele obedecendo às ordens de Deus, embora muitas vezes não tenha obedecido nem consultado a Deus, por isso ter perdido até batalhas importantes. Mas depois vieram então aí os outros que entraram no lugar de Josué, e Israel se corrompeu, se misturou com os povos vizinhos, foi dominado várias vezes pelos povos vizinhos, e sempre Deus enviava um libertador, um juiz, que representava Deus ali entre eles, trazia o alívio para o sofrimento deles. Mas eles se corrompiam novamente, e assim se passou 300 anos nessa fase aí. No tópico 3 vem o governo monárquico. O reino de Israel esteve sob a liderança de Saul, Davi e Salomão por 120 anos. O rei Salomão morreu em 931 a.C., marcando assim a decadência política, moral e religiosa da monarquia. Roboão, seu filho, assumiu o reino, mas acabou dividindo-o em dois, o do norte e o do sul. O reino do norte constituía-se de 10 tribos, o do sul de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano de 722 a.C., o Império Assírio dominou o reino do norte e subjugou seu rei, os príncipes e todo o povo. O reino do sul teve momentos de glória, mas igualmente de calamidades. Constituído por alguns reis piedosos e outros ímpios, acabou por ser invadido pelo Império da Babilônia. Entre os anos 606 e 587 a.C., Nabucodonosor levou em cativeiro os nobres de Jerusalém, os príncipes intelectuais e homens de guerra, etc., deixando em Judá apenas os pobres e os deficientes. Toda esta história propiciou a intervenção divina na vida de Israel para a preservação do projeto original de Deus. Então entrou o período aí dos reis de Israel, começando com Saul, depois Davi e depois Salomão. Veio então, depois de Salomão, Roboão, e na sua época então o reino foi dividido. Ficou 10 tribos para o norte, chamado Israel, 2 tribos para o sul, que é Judá e Benjamim, que foi chamado então o reino do sul ou o reino de Judá. A partir daí então, os reis começaram a governar, alguns foram bons, outros ruins, a maioria ruim. No reino do norte vieram os assírios, atacaram, dominaram e levaram alguns cativos, houve uma mistura de gente ali. Depois, no reino do sul, veio o ataque então de Nabucodonosor, que invadiu Judá e levando então cativos os principais dentre o povo. Deixou só os pobres, os aleijados, os doentes, deixou para trás. E aqueles que lhe interessavam levou cativo para a Babilônia. Então nós sabemos que dentre esses estavam então aí Daniel, estava aí o Ananias, Misael e o Azarias. Então nós sabemos que Deus, para preservar a nação, para não destruir totalmente a nação, Deus vem então com sonhos, com visões e com revelações, usando aí, então principalmente Daniel para governar junto com aqueles reis
para que o seu povo não fosse totalmente destruído e para que, no determinado tempo, que nós sabemos aí que é 70 anos de cativeiro, então depois eles pudessem retornar à sua terra. Parte 2, os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia. Tópico 1, contexto político do reino de Judá. Tópico 2, Israel no exílio babilônico. Então, o tópico 1 aí, o contexto político do reino de Judá. Em 606 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém e, além da nobreza, tomou da cidade todos os utensílios do templo, ouro, prata e pedras preciosas. Jeoaquim, rei de Judá, não resistiu e tornou-se tributário da Babilônia, perdendo o domínio do seu reino e também a confiança de seus valentes. Entre os cativos expatriados para a Babilônia estava o profeta Ezequiel. Veja Ezequiel 1, 1 a 3. O exército de Nabucodonosor destruiu o templo, saqueou Jerusalém e arrasou política, moral e espiritualmente o reino de Judá. Babilônia se impôs como império por mais de 4 décadas. Israel foi humilhado, passando de nação próspera a tributária da Babilônia. Então aí, devido à idolatria do povo de Israel, devido aos reis, aos sacerdotes, todos estarem comprometidos com o pecado, com a idolatria, com coisas erradas, então Deus envia o juízo sobre este povo e Nabucodonosor, aí por volta de 606 a.C., invade Jerusalém e leva tudo quanto é coisa que tinha de bom na terra, além dos seus melhores habitantes, seus príncipes, os sábios, entendidos. Ele leva também as suas riquezas, aí o ouro, a prata, o bronze, tudo que tinha de mais valioso, as pedras preciosas, tudo ele leva então para a Babilônia. Então depois ele deixa governando aí o rei Jeoaquim, que passa a pagar tributos para o reino da Babilônia. E Nabucodonosor vem então, destrói o templo, destrói tudo, as construções que haviam, as boas construções, as construções melhores, tudo é destruído para que aquele povo fosse totalmente subjugado. Então Israel, de uma terra próspera, de um governo político bem estruturado, passou a ser então aí uma terra pobre, miserável, um povo humilhado. E durante 4 décadas, então, Babilônia dominou sobre Israel, sobre aquele povo que vivia miseravelmente. No tópico 2, Israel no exílio babilônico. Quando uma liderança perde a intimidade com Deus e, por consequência, a credibilidade entre os homens, como aconteceu com os últimos reis de Israel e de Judá, a tragédia espiritual e moral é inevitável. O cativeiro de 70 anos na Babilônia, profetizado por Jeremias, foi cabalmente cumprido. Por outro lado, Deus nos ensina a conhecer os seus desígnios. Foi no exílio babilônico que Israel aprendeu a conhecer a Deus e não aceitar outro Deus em seu lugar. O cativeiro propiciou a volta do povo de Deus à comunhão com o Altíssimo. A partir desse panorama histórico, compreenderemos o livro do profeta Daniel. Para isto, precisamos igualmente conhecer os aspectos gerais e a importância do livro e da pessoa do chamado profeta do cativeiro. Então nós vimos que dentre esses que foram para a Babilônia estava o profeta Ezequiel, e esse cativeiro de 70 anos na Babilônia foi profetizado pelo profeta Jeremias. Agora, as principais coisas que esse povo aprendeu. Primeira coisa, a nunca mais ser um povo idólatra. Então nunca mais eles adoraram imagens de escultura, nunca mais foram atrás de outros deuses. Então passou a ser um povo que era monoteísta a partir daí, um povo fiel realmente na adoração a um Deus só, ao Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Segunda coisa, eles passaram a ter maior intimidade com Deus. Por quê? Eles passaram esses 70 anos orando e pedindo a Deus para que fossem libertos e para que pudessem voltar à sua terra. Então esse povo passou a ter um melhor conhecimento de Deus, uma intimidade maior com Deus, aprenderam a orar, a buscar a Deus. Então a partir daí nós podemos entender melhor esse livro de Daniel, e Daniel é agora reconhecido não apenas como um cativo, mas ele agora é conhecido como um profeta do cativeiro. Por quê?
é um homem que recebe de Deus revelação de sonhos e de visões, principalmente dos governantes que estariam governando ali sobre a Babilônia. Na parte 3, Daniel, o autor e o livro. Então, tópico 1, o homem Daniel. No tópico 2, a importância do livro. No tópico 3, a autoria e as características do livro. Então, tópico 1, o homem Daniel. Há pouca informação histórica sobre a família de Daniel, senão a de que ele era da linhagem real de Israel. Daniel 1:3. Levado para a Babilônia, ainda muito jovem, Daniel destacava-se como um judeu inteligente e bem instruído. Ele possuía firmes convicções no Deus de Israel e era contemporâneo de dois importantes profetas da nação israelita, Jeremias e Ezequiel. Certamente esses profetas deixaram seus exemplos como legados para a vida do jovem Daniel. Em 597 a.C., Ezequiel havia sido levado para a Babilônia. Ezequiel 43, 6 e 7. Ali, esse experiente profeta chega a citá-lo em seu livro, descrevendo Daniel como um homem de sabedoria e de justiça. Ezequiel 14, 14. Veja aí que quem cita realmente Daniel é Deus, né? Depois Ezequiel registra isso. Mas lá diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então veja aí em que galeria Deus colocou Daniel. Olha aí. É coisa maravilhosa isso. Daniel colocado entre Noé e Jó. Veja só. Exemplos de homens íntegros e obedientes a Deus. Veja só. Então Deus diz, ainda que esses três homens me pedissem, intercedessem, mesmo assim eu não os ouviria. Porque a terra, a nação que pecar contra mim, que estiver na idolatria, eu enviarei o juízo sobre eles. E ninguém, nada me impedirá de fazer isso. Então veja só que Deus cita Daniel aí como um exemplo. Então Deus dá um testemunho aí de Daniel. Então Daniel aí é conhecido como aí um príncipe e um homem de uma profunda sabedoria, inteligência, uma pessoa que foi bem preparado para estar aí aconselhando até reis. Então ele se destaca entre todos que foram levados cativos. E provavelmente por ele ser muito jovem, ele olhava para alguém como exemplo para ele. E nós vamos ver aí que ele viveu na época de Jeremias e na época de Ezequiel. Dois profetas que se destacaram por sua integridade. E nós sabemos aí o quanto Jeremias sofreu, foi humilhado, perseguido por ser fiel a Deus. Então Daniel deve ter aí olhado para o testemunho desses homens e também seguido essa linha de pensamento, de integridade desses homens.